Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson para seguir com a série de vídeos a respeito da matemática básica. A gente vai agora avançar para a adição e subtração. A gente vai olhar para essas operações no sentido de interpretar os problemas que acontecem no mundo real, como eles aparecem nas questões para resolver. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir com as ideias da adição. Como funciona a adição? Bom, então, vou colocar aqui para vocês. Usamos a adição quando queremos juntar ou acrescentar quantidades. Os elementos que adicionamos são chamados de parcelas e o resultado de soma ou total. Então, vamos colocar alguns pontos. Sempre quero que vocês estejam com um caderno, lápis e borracha para anotar os pontos-chave que vocês considerarem importantes para ajudar na resolução dos problemas que aparecerem, tá bom? Então, eu vou querer que vocês marquem alguns pontos. Por exemplo, nas ideias da adição, a gente usa a adição, então, quando queremos duas coisas muito importantes que fazem parte da adição. Quero que vocês coloquem aí. Quando a gente quer juntar, vou até marcar aqui, ó, juntar quantidades. E também quando a gente quer acrescentar, pontos importantes, acrescentar quantidades. Bem? Então, esse é o nosso referencial. Os problemas sempre vão envolver esses pontos. A gente vai até ver situações em que vocês vão identificar se está juntando ou acrescentando, para vocês terem bem essa noção em mente. Seguindo, os elementos que adicionamos são chamados de parcelas. Então, aqui a gente tem os termos da adição. Quando a gente estrutura... Opa, só um momento. Aqui. Quando nós unimos, né? Então, quando a gente vai adicionar, nós temos os termos da adição. Então, quando a gente faz o algoritmo, como a gente viu, o algoritmo da adição, a gente vai ter, quero que vocês marquem aí, as parcelas. Então, vocês vão registrar, muito importante, as parcelas, e o resultado vai ser chamado de soma, bem? E total, pode ser soma ou total. Às vezes a gente usa total, né, para várias coisas, mas ele vem daqui da adição, que é o resultado de várias somas das parcelas. Ok? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, para ficar bem nítido. Então, a gente tem aqui embaixo, vamos colocar como exemplo o número 1, número 2, número 3, ou seja, o número 123. Então, a gente tem essa quantidade. Certo? E aí a gente vai adicionar uma outra quantidade aqui. Quando a gente coloca o número 4, o número 5, o número 6, outra quantidade. Sempre colocando, seguindo a ordem. Por exemplo, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, a gente tem aqui. Esse é o algoritmo da adição. Certo? Então, no algoritmo da adição, a gente coloca as quantidades um em cima do outro, de acordo com as unidades, dezenas e centenas e as outras ordens que tiverem. Então, esse aqui, pessoal, nosso primeiro elemento e nosso segundo elemento, os elementos da adição, eles são chamados de parcela. Então, temos aqui a parcela. E fica parcelas no plural. Então, parcela, esse aqui é a parcela também, ok? E aí nós seguimos com o resultado. Vamos lá, 3 mais 6, 9. 2 mais 5, 7. E 1 mais 4, 5. Nosso resultado fica o número 579. Ele é chamado de soma ou total, né? Então, é a nossa soma. Às vezes a gente fala soma, né? Vamos fazer uma soma. A soma é o resultado, não a operação. Tudo
bem? Então a gente tem aqui soma ou total. Bom, então vocês registrem aí no caderno de vocês. Se precisar pausar, vocês pausem e anotem, tá bom? Então uma coisa é a adição, que é a operação, e a soma é o resultado de uma operação de adição, ok? Então anotem e vamos seguindo. Vou colocar aqui então, a gente falou da ideia as ideias da adição. A primeira que eu vou colocar aqui para vocês é a questão de juntar. Vou pegar aqui a ideia de juntar, né? Coloquei aqui. O que seria a ideia de juntar? Vamos pegar um exemplo. Observe o registro dos ingressos vendidos para uma partida de final de campeonato de futebol. Então nós temos aqui controle de venda de ingressos. O setor, né, por exemplo, a cadeira superior, quantos ingressos foram vendidos. A cadeira inferior, que são as mais baixas, ou seja, as mais perto do campo. E a cadeira cativa também, né? Quando for descendo aqui, como a gente pode ver, descendo aqui os pontos, temos mais privilégios. Vou mudar aqui a cor da caneta para aqui. Então, quando a gente vai descendo aqui, a gente vai ter mais privilégios. E, consequentemente, os ingressos, olha só, então a gente tem os ingressos da cadeira superior 28.176, da cadeira inferior 16.058 e a cadeira cativa 8.599. Então, a quantidade de pessoas que compraram esses ingressos. A pergunta: quantos ingressos foram vendidos para essa final de campeonato? Então, a gente está trabalhando aqui a ideia de juntar. Então, a gente vai fazer uma junção. Bem, então, deixa eu avançar aqui. Observe como podemos fazer o cálculo utilizando o algoritmo da adição. Então, a gente vai fazer a junção, ou seja, juntar os termos. Então, a gente vai pegar esses três aqui e vai unir. É a ideia da adição, é a ideia de juntar. Então, vamos lá. Nós vamos ter o número 28.000, então vou registrar aqui. 28.176 é o primeiro, né, que são a das cadeiras superior. Da cadeira inferior 16.058, então a gente vai colocar, seguindo a ordem, colocando o primeiro da primeira ordem, da primeira ordem, segunda ordem, segunda ordem, assim por diante. E o terceiro valor, 8.000, né? Aí, vamos lá, ó, aqui, ó, 8.000, sempre seguindo daqui, da direita para a esquerda, 8.599. Então, vou colocar aqui, 8.599, pessoal. Isso mesmo, vocês vão anotando aí no caderno de vocês. Vamos fazer a ideia de juntar, então vamos fazer uma adição. Então, temos aqui, eu só estou detalhando, né? Unidade, embaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena, centena, unidade de milhar, né? O M, e a dezena de milhar, DM. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazendo 6 mais 8 mais 9. Muito bem? Então, a gente coloca aqui 3 e 2. Por enquanto, a gente vai colocando aqui os números, né? Mas à medida que vamos praticando, a gente vai evitar colocar os números aqui, até para ganharmos mais agilidade. E aí a gente vai ter outra soma aqui, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 9, então temos 23 novamente. Vou colocar o 2 aqui. Em seguida temos 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. Isso aí, gente. Depois vamos ter o 8 mais 6, 14. 14 mais 8, 22, né? Vou colocar o 2 aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, quantas pessoas assistiram a essa final de campeonato? Vou colocar um pouquinho para separar. Assistiram 52.000
833 pessoas que foram lá para o estádio. Então, como é um problema, a gente vai ter, geralmente eu gosto que vocês coloquem aí, a gente vai ter uma área de cálculo. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês separem um lado para cálculo, coloca aqui cálculo, e façam o cálculo de vocês, tudo aqui, ou seja, isso aqui embaixo, e aí vocês podem colocar essa barrinha ou não, e no outro lado, vocês vão colocar solução. Mais uma ideia para ajudar vocês a dividir, não é? A solução desse problema. Qual é a solução? Qual foi a pergunta? A gente volta e lê. Quantos ingressos foram vendidos para essa final de campeonato? Então, vamos responder de acordo com a pergunta. Foram vendidos, e aí coloca, vendidos, e vocês vão registrando no caderno de vocês. Foram vendidos, e aí o valor de ingressos, foram vendidos 52.833. Então vamos lá, 52.833 o que? Ingressos, porque foi a pergunta que foi colocada. Olha bem aqui, ó. Quantos ingressos? Então a gente vai registrar os ingressos. 833 ingressos. Muito bem. Então essa é toda vez que a gente estiver trabalhando com situações problema, que são os problemas que a gente vai resolver, temos que fazer o cálculo e ter uma área para solução, onde a gente vai colocar direitinho. Foram vendidos 52.833 ingressos. Não é só o número e sem o que significa. Se vocês colocassem para mim o número só os 52.833, eu consideraria como incompleto. Porque vocês precisam colocar, é como se vocês fosse uma falta de educação. Vocês têm que colocar o número e dizer o que ele representa. Vocês vão colocar de acordo com o que ele perguntou. Perguntou quantos ingressos, vocês vão responder educadamente. Foram vendidos 52.833 ingressos. Tudo bem? Então, sempre que tiver problemas para resolver, fazer o cálculo e fazer a solução de acordo com o que foi perguntado. Ok? Então, essa é a ideia de juntar. Depois temos a ideia de acrescentar também, fazendo parte da adição. Vamos ler aqui. Todos os anos, alpinistas de vários países tentam chegar ao ponto mais alto do Monte Everest, na Ásia. Um grupo de alpinistas escalou inicialmente 6.859 metros, chegando a uma base de apoio, a um local onde eles encontram outras pessoas e onde tem um auxílio lá, tipo uma casinha. E em seguida escalou mais 1.941 metros. Ok? Pergunta: quantos metros ao todo escalaram esses alpinistas? Então, pessoal, deve estar bem claro que a ideia aqui não é apenas juntar. A ideia não é de juntar. A ideia é, eu já tinha 6.859 metros percorridos e depois eu percorri mais 1.941 metros. Logo, eu vou acrescentar o valor 1.941 metros ao que eu já tinha, aqui, que é os 6.859 metros. Ok? Então, vamos lá. Vamos ter uma área para fazermos o nosso cálculo. Agora eu vou colocar certinho aqui. Vocês podem ir acompanhando aqui, porque a gente vai ter atividade e lá eu vou deixar vocês fazerem direitinho. Tá bom? Vamos para a área de cálculo aqui. Qual vai ser o nosso cálculo?
eu vou colocar os números que foram mostrados para a gente. Inicialmente, eles escalaram 6.859, então foi o número 6.000, né? 859. Sempre dei um espacinho aqui, ó, para ajudar vocês na hora de fazer o cálculo. 6.859, tudo bem? E aí eu vou acrescentar o valor 1941, que foi o outro percurso, né? A continuação. 1941 metros. Vou colocar aqui, ó, bem separadinho, que vai ficar muito bom de entender. Colocar o sinal de adição aqui, né? Sinal de mais. Para adição. Vamos lá. Então, vamos fazer a soma. 9 mais 1, né? 10. Então, vou colocar para cá. Então, vamos utilizar ainda o vai 1, tudinho, porque depois que a gente pegar a prática, vocês vão deixar com vocês e só para agilizar vocês na conta. E, vamos lá. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. Então, mais um aqui. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Então, um aqui. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. Então, quanto eles percorreram? Se vocês chegarem para mim e só colocarem isso aqui no final, eu vou considerar como incompleto. Porque teve uma pergunta e vocês não responderam que ele colocou de maneira, como eu falei, eu brinco aqui, educada. Tá bom? Então, a gente vai separar aqui e vai colocar o que foi pedido, o que é a solução. Então, coloquem também no caderno de vocês, quando forem fazer. Solução. Muito bem, solução. Quantos metros ao todo escalaram esses alpinistas? Aí vocês podem colocar eles escalaram colocar o valor. Eles escalaram 8.800 metros. Colocar a unidade, sempre colocando a unidade. 8.800 metros. Sempre colocando a unidade. Então, eles escalaram 8.800 metros, ok? Fizemos o cálculo e colocamos direitinho a solução aqui, com as palavras que foram perguntadas, ok? Então, vamos lá, vamos avançando. Então, temos uma atividade que eu quero que vocês façam, ok? Vamos lá. Atividade 1. Pedro tem 208 figurinhas. Henrique tem 76 a mais que Pedro. Ou seja, 76 figurinhas a mais que Pedro. Quantas figurinhas tem Henrique? E os dois juntos? Quantas figurinhas tem? Ou seja, os dois juntos. Quero até que vocês coloquem aqui se a ideia é de juntar ou se a ideia é de acrescentar, tá bom? Ok? Então, vocês vão fazer uma área de cálculo e uma área de solução. E aí, vocês podem colocar aí também a ideia que vocês têm, se é de juntar ou de acrescentar. Tudo bem? Então, vocês vão fazer no caderno, deixar tudinho bem registrado. E aí temos a segunda atividade. Analise a tabela e depois responda as questões. Então, temos aqui uma tabela a respeito de participantes da Feira de Ciências. Temos as escolas, são 3 escolas, e o número de alunos que participou de cada escola. Na escola A participaram 874 alunos. Na escola B, 1.078 alunos participaram. E na escola C, 964. Qual foi a pergunta que eu coloquei? Ao todo, quantos alunos participaram da Feira de Ciências? Então, a primeira ideia seria de vocês verem se a ideia dessa adição é a de juntar
ou de acrescentar. Vocês podem colocar aí também como colocar na folha o que vocês acham, se é de acrescentar ou se é de juntar. E vocês vão fazer com o algoritmo da adição, ok? E depois temos letra B. Se a escola C, terceira escola, né, tivesse escrito o dobro de alunos, quantos alunos teriam sido inscritos na feira de ciências? Ou seja, para isso, vocês vão pegar o valor que vocês obtiveram na questão anterior, né? E como é o dobro, vão acrescentar mais o valor da própria letra da escola C. Beleza? Então, que tem a área que a gente vai ver, né, quando for na resolução. Mas vocês vão fazendo no caderno. Vamos lá. Legal. Então, vimos a adição, sobre a ideia da adição que tem de juntar e de comparar, tá bom? Então, vamos agora para as ideias da subtração. O que temos na subtração? Usamos a subtração quando queremos retirar, completar ou comparar quantidades. Os elementos da subtração são chamados de minuendo e subtraindo. E o resultado de resto ou diferença, né? Ou diferença ou resto. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês registrem isso no caderno de vocês, que é muito importante. Eu estou colocando aqui porque em situações de problema, no que acontece no dia a dia, na vida real, nas questões onde envolve as operações, é muito importante a gente saber quando acontece a subtração, ou quando acontece a adição, esses momentos. Porque a gente se confunde, a gente está lendo e a gente fica com aquela dúvida. Ela é de somar ou é de subtrair? É de mais ou é de menos? A gente não pode ter essa dúvida, a gente tem que ler e compreender qual vai ser a operação que a gente vai utilizar. Então vamos aqui. Quando queremos, vocês grifem, sublinhem bem, eu vou colocar aqui, vou marcar com marca-texto. A subtração usamos quando a gente tem a ideia de retirar, memorizem isso, retirar. Também temos a ideia de completar, queremos completar, né, quantidades, elementos, ou também comparar. Então a gente viu na adição duas situações, né? A ideia de juntar e acrescentar. Aqui na subtração nós estamos vendo três situações: a de retirar, a de completar e a de comparar quantidades, certo? Então, nós também, os elementos da subtração, eles possuem os termos dela, lá no algoritmo. E aí, então, nós temos o minuendo, vou grifar aqui, vocês anotando, vocês grifem, vocês deixam bem destacado. O minuendo é o primeiro termo na hora da subtração, é o primeiro. E depois nós temos o subtraindo. Grifem também, subtraindo. E como resultado temos a diferença ou resto, ok? Diferença ou resto. Ponto importante para vocês que eu vou destacar aqui. Tá bom, vamos lá. Eu vou colocar os termos aqui da subtração. Então a gente vai pegar um número aqui, por exemplo, como o número 704, deixando um espacinho aqui, ó, entre eles. 704. E aí eu vou subtrair do 200, né? 263 aqui. Muito bem. 263, beleza. Então aqui a gente tem o que? Nós vamos ter os termos da subtração. O 704, por ser o primeiro termo, a gente vai chamar ele de minuendo. Vão escrevendo aí no caderno de vocês. Minuendo. Registrando bem. Minuendo. Logo depois, nós vamos ter o
que é o segundo, né? O segundo termo é o subtraindo. Então, é diferente da adição, quando a gente tinha o mesmo nome tanto para o primeiro termo como para o segundo e para os termos em diante. Na subtração, nós vamos ter apenas 2 termos para fazer a conta. Ok? Então, 2 termos de cada vez. Então, subtraindo. E subtraindo. Como resultado, a gente vai fazer então a conta aqui para obter o resultado. 4 menos 3, então eu fico com 1. 0 menos 6, então não dá para ter aqui 0, né? Ó, então a gente tem unidade também, dezena e centena. Então eu vou emprestar aqui do 7, vai ficar 6 centenas e vou emprestar uma dezena. Então vou colocar aqui 10 dezenas. A gente ainda vai trabalhar um pouco, né, enquanto a gente está fazendo, com os empréstimos. Mas a ideia também é que com a prática, vocês não precisem fazer esses empréstimos no papel. Vocês já vão fazendo de cabeça, treinando. Então, isso aqui já vai ficar na cabeça de vocês depois de vários exercícios da apostila que a gente tem, de todo o suporte, depois de várias vezes a gente já vai ter essa habilidade de não mais fazer os empréstimos no papel. A gente já vai fazendo de cabeça aqui. Mas por enquanto que a gente está começando a ver, vamos fazendo aqui. 10 menos 6 fica 4. E por último, nós temos 6 menos 2, 4. Então nós ficamos com o número 441, resultado. Então, ele é chamado de diferença. Né? De diferença. Muito bem, diferença. 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 Muito bem. Ou resto. Tá, vou colocar uma coisa aqui, né? Algo particular mesmo de preferência. Eu, na hora de explicar, de mostrar daqui para frente, né, nas atividades, eu vou sempre me referir ao resultado, vou colocar aqui, ao resultado da subtração como diferença. Porque o resto a gente utiliza muito em outra operação que a gente vai ver, que é a divisão. Lá também tem uma diferença na hora do cálculo, né, no algoritmo da divisão, e a gente chama muito lá de resto. Então, eu vou fazer essa distinção. O nome do resultado da subtração é diferença ou resto, mas na hora de eu me referir aqui, toda vez que eu falar de diferença, eu estou falando da subtração. E quando eu falar em resto, eu vou estar tratando da divisão. Tudo bem? Só algo aqui para deixar destacado. Então, diferença ou resto, mas eu utilizarei diferença para subtração e resto na divisão. Muito bem. Então vamos lá. A primeira ideia que nós temos na subtração é a ideia de retirar. Então, o que temos aqui em retirar? Em um armazém havia 7.500 kg de arroz. Foram vendidos 3.850 kg. Então, estamos falando de arroz, eles têm o peso deles, que é a medida, né? Eles medem, o peso deles, né? 7.500 kg todos, né? E aí foram vendidos 3.850 kg. Ou seja, é a ideia de retirar. Foram retirados, eles foram vendidos. Então, toda vez que a gente tiver a ideia de retirar, a gente está falando de uma subtração. Então, a pergunta é: quantos quilogramas de arroz restaram no armazém? Então, vou colocar aqui. Colocar a parte de cálculo. Né? Cálculo. Quero que vocês façam assim, tá bom? No caderno de vocês, até para ficar mais organizado. Então, nós tínhamos 7.500 kg.
certo? E foram vendidos, ou seja, retirados, porque foram vendidos 3.850 quilogramas. Então, vamos usar o algoritmo da subtração. Vamos lá, então, gente. 0 menos 0, vou colocar o 0 aqui. 0 menos 5 não é possível, né? Então, vamos fazer um empréstimo. Aqui vai ficar 1. Então, aqui vai ficar o 4, né? Por enquanto, vamos usar os empréstimos registrados no papel. 10, aí, aqui, não vai, aqui a gente vai precisar também fazer um empréstimo, né? Porque 4 não dá para tirar 8. E aqui vai passar a ser o número 6. Muito bem. Então, nós temos o 0, o 10, o 14 e o 6. Então, vamos lá. Até a ideia mesmo de a gente fazer primeiro os empréstimos para depois realizar o cálculo. Vou até fazer isso aqui. Vou até apagar aqui. Que essa é a ideia. A gente fazer primeiro os empréstimos e a gente define como foi o 0, o 10, o 14 e o 6. E agora sim vamos fazer o cálculo. Para ir de uma vez. 0 menos 0 fica 0. 14 menos 5 fica 5, né? 14 menos 8, ok? Vamos deixar o 6 aqui. E 6 menos 3 vai ficar o 3. Então, deixa eu separar aqui. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse valor final. Ele é a nossa diferença. Então, vai ser o quê? 7.500 menos 3.850, nós vamos ter 3.650 quilogramas. Então, eu vou registrar aqui, ó, como solução do nosso problema. Solução. Quantos quilogramas de arroz restaram no armazém? Restaram. Aí pode botar no armazém. Quantos quilogramas restaram no armazém? Restaram no armazém 3.650 e a unidade de que, né? Qual medida? Quilogramas. Então, vocês vão registrando aí no caderno de vocês, fica bem organizado. Quilogramas. Muito bem, então temos o cálculo feito, solução. Aí, para lembrar aqui, né? Quais são os termos? A gente tem o minuendo, ok? Temos também aqui o subtraindo, muito bem, subtraindo. Como resultado aqui, nós vamos ter a diferença. Né? A diferença, ou podemos ainda ter o nome de resto. Então, essa é a nossa diferença, nosso resultado. Então, restaram no armazém 3.650 aqui, né? Coloquei aqui, mas vou colocar uma letra maiúscula. Restaram. Isso de frase. Restaram no armazém 3.650 quilogramas. Ótimo. E vamos para mais uma ideia. Temos a ideia de completar. Como assim completar? Em um posto de combustível, Maria pediu ao frentista que colocasse R$100 de etanol no tanque do carro. Etanol, né? Ao abrir a carteira, percebeu que só tinha R$89. Opa! Então, né, ela pediu, né, R$100, mas ela só tinha R$89 para colocar, né? Muito bem. Vamos ver qual é a pergunta que é colocada. Quantos reais
faltaram para Maria pagar o frentista. Opa, então vamos lá, vamos calcular. Então a gente vai fazer o nosso cálculo. Cálculo, muito importante aqui então. Então ela pediu R$100 de etanol, que é o combustível, né? Etanol aqui, R$100. Só que eu vou arrumar aqui melhor, porque na subtração, na soma, na hora que fizermos, sempre é bom colocar um espaço bom entre eles. Vocês também sigam esse ponto, 100. Só que quando ela pegou, né, a carteira, ela viu que ela só tinha 89. Então, é preciso completar para poder chegar aos 100. Por isso que a gente está usando a ideia de completar, tá bom? Então, é outra ideia da subtração. Então, temos R$100 que ela pediu, mas ela só tem 89. Então, vamos ver quanto vai faltar para completar o valor que é preciso. Vamos lá. Vamos fazer aquela ideia. Primeiro vamos fazer os empréstimos, depois fazemos a subtração. Então, aqui não vai dar para subtrair, a gente vem para esse. Esse aqui também não tem. Então, vamos pedir para esse aqui, emprestado. Então, botar aqui 0, né? Vamos fazer no papel ainda, que estamos no começo. Esse tinha 1, ficou 0, então ficou 1 aqui. Esse aqui, né? E ficou 9. E aqui ficou 1, tá bom? Depois eu vou mostrar um outro ponto para vocês. Beleza, então ficou tudo ok, né? 10, 9, 0. 10 menos 9 fica 1 aqui, né? E aqui temos 9 menos 8, também fica 1. E aqui é 0. Então, achamos o número 11. R$11. Né? A gente também poderia fazer que a gente tem 100 aqui e tirar 89, né? Que se a gente tem 100 aqui e aí tira 90, né? Então ficaria com 10. Aí com 89 fica 11. Mas fazendo os cálculos aqui, conseguimos achar 11, né? Então esse é o nosso resultado, 11. Mas se vocês colocarem isso aqui, não vai ficar completo. Eu vou puxar a orelha de vocês. Mas vocês precisam sempre colocar a solução, tá bom? Solução, senão fica uma falta de educação. Solução. O que foi perguntado? Quantos reais faltaram para Maria pagar o frentista? Então é só colocar aqui. Faltaram. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Faltaram. Quantos reais faltaram? Faltaram 11 reais. Né? Faltaram 11 reais, que já dá para concluir. Ou faltaram 11 reais para Maria pagar ao frentista, né? Mas aqui, ó, então, quantos reais faltaram para Maria pagar ao frentista? Faltaram 11 reais. Vocês colocaram o valor e colocaram a medida. Então, ótimo. Vocês solucionaram a questão aqui. Cálculo e solução, tá bem? Lembrando, temos aqui o minuendo, subtraindo e a diferença. Ok? Beleza. Vamos avançar. Temos a última ideia aqui, que é a ideia de comparar. Então, tivemos ali, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Tivemos as ideias aqui atrás de retirar, de completar e agora a ideia de comparar. Vou retirar, né? Completar e comparar. Como assim comparar? Vamos pegar o exemplo. No início do ano, Roberto e Felipe compraram uma motocicleta nova cada um. Poucos meses depois, eles se encontraram e verificaram quantos quilômetros cada um havia rodado em sua motocicleta. Então, nós vamos ter aqui o Roberto, vamos ter o Felipe. No mostrador das bicicletas, Roberto andou 29.089.
Vamos usar a unidade de medida, então aqui ele andou isso aqui de quilômetros, 28.089 quilômetros, né? E o Felipe andou 32.867 quilômetros. Bem, isso que está mostrando nos mostradores, né? Isso é o que está nos mostradores deles dois, do Roberto e do Felipe. Ok, vamos lá. Observe os dois mostradores de quilômetros rodados e responda. Quantos quilômetros uma bicicleta rodou a mais que a outra? Olha esse termo aqui, ó, a mais que a outra. Quando a gente tiver esses pontos, a mais que o outro, a outra, nós vamos estar utilizando a ideia de comparar também, tá bom? Então já fica bem claro. Por isso que é muito importante, porque a gente ouve a palavra mais, aí pode ser que a gente se confunda e ache que é mais. Mas não, é uma ideia de comparação. Uma motocicleta rodou a mais que a outra. Isso é uma subtração. Isso é a ideia de comparar, que vai para a subtração. Tá bom? E aí, como a gente vai montar? A gente pega, então, o mostrador, né? A gente pode tender a pensar que a gente vai colocar do Roberto e depois a do Felipe. Lá, né? Então, coloca Roberto e depois vai subtrair do Felipe. Mas tem uma observação aqui, ó. Como a gente vai estar trabalhando no conjunto dos números naturais, só se pode efetuar uma subtração quando o minuendo for maior ou igual ao subtraendo, tá bom? Muito importante isso aqui. Então, o minuendo ele tem que ser maior ou igual ao subtraendo. Então, o maior valor aqui é o que vai ficar no minuendo. Entre Roberto e Felipe aqui. Então, vamos pegar o valor do Felipe. Então, vamos colocar aqui que é a área de cálculo. Cálculo, né? Então, vamos registrar aqui. E aí, nós vamos colocar primeiro o valor do Felipe. 32.867. Então, deixa eu só arrumar aqui para ficar mais... Vamos lá, 32.860. E sempre deixa um bom espaço aqui, não tem problema. É ótimo. E vamos ter o valor de 29.089 aqui. Então, vamos ter o valor de 29. Sempre ordem embaixo de ordem. Então, primeira ordem, segunda ordem, um embaixo da outra. Vamos fazer a subtração. Só consertar aqui, que eu vi que aqui é o 9. Tá? Isso, vamos lá, vou colocar o 9 aqui. Vamos fazer a subtração. Vamos fazer aqui a questão de ver se vai precisar emprestar. 7, né? Vou até usar uma outra cor para a gente não confundir. Só o azul aqui. Então, vamos lá. 7 vai precisar, né? Então, vou pegar daqui. Esse aqui, vamos lá, tá aqui. Então, vamos lá. 7 não vai poder, né? Opa, deixa eu só ajeitar de novo. Vou arrumar aqui, pedir uma caneta vermelha. Deixa eu colocar de novo 7. E aí colocar a caneta azul aqui. Beleza. Eu colocar, então vai ficar com 1 aqui na frente, né? Então vai ficar 17. Aqui vai passar a ser 5. Só que o 5 não vou poder tirar 8. Então vai ficar com 1 aqui. E aqui vai passar a ser 7. Aí vai ser possível. O 2 eu não vou poder tirar 9. Então vou colocar 1 aqui. E o 2. Vocês estão entendendo agora por que a gente no futuro, depois de várias vezes, a gente não vai trabalhar com empréstimos visual, escrito no papel? Porque, olha, fica meio poluído e a gente fica olhando aqui, a gente pode se confundir na hora. Então, ó, tem um 1 e 7, que é 17, 15, 7. Então, ficou assim, ó, 17, 15, 7, 12 e 3 aqui, né? Então, à medida que a gente for fazendo, para a gente treinar, não utilizar
colocar os empréstimos no papel, vai ficar na nossa cabeça para a gente ir resolvendo. Então a gente tem o 17 menos 9, né? 17 menos 9, 8. Beleza, 15 menos 8, nós vamos ter aqui o 7. 7 menos 0, vou ficar com o 7. 12, tiro 9, fico com 3. E 2, 2 fica 0. Então, vamos ficar com quanto valor? Qual vai ser o a mais, né? Quanto uma bicicleta rodou a mais que a outra? Então, achamos aqui o valor, né? Ó. Então, vou separar aqui, né? Até colocar de volta aqui o... Ok, vamos lá. Vou colocar o que? A solução. Solução aqui. Qual vai ser a solução? Qual foi a pergunta? Vamos nos basear sempre na pergunta final. Quantos quilômetros uma motocicleta rodou a mais que a outra? Beleza. Uma motocicleta, né, rodou a mais que a outra. Rodou. E aí quanto foi? 3.778 quilômetros. Muito bem, quilômetros. Pode ser porque a gente colocou aqui o que? A ação que foi de rodar. Então, rodou o valor e a unidade. Nunca esqueçam, tem que ter o valor, a unidade, hein? Então, eles rodou, né? 3.788 quilômetros a mais que a outra. Bem detalhados. Coloquei a outra. Muito bem, então. Esse foi o valor. 3.778 quilômetros a mais que a outra. Ó. Então, quando tiver essas comparações e saber quanto um foi a mais que o outro, nós estamos trabalhando com subtração, que é a ideia de comparar. Muito bem, pessoal. Aqui a gente tem atividades para vocês lerem. Tentarem sempre colocar o cálculo de um lado, solução do outro, identificarem se a gente está falando como foi subtração, se é de retirar, se é de completar, se é de comparar. Coloquem lá, né, na questão qual dessas 3 ideias a gente está trabalhando. Copiem no caderno, deixem bem detalhados esses pontos. Essa é a atividade 3, né, que a gente vai, na hora da solução, vamos utilizar aqui. Olha aí a pergunta: que quantidade de água ainda resta na caixa d'água? Na 4 temos o gráfico, a pergunta para vocês fazerem. O gráfico mostra o gráfico em pizza aqui, né? Para vocês lerem tudinho, anotem no caderno. Tudo não está no caderno, quero bem resolvido. Vocês façam bem direitinho. Tem as 3 perguntas cruciais aqui para vocês. Com qual item se gasta mais? Quantos reais são gastos a mais, né, com a alimentação em relação aos gastos com transporte? Ainda agora a gente falou o que significa esse a mais. Coloquem esses nomes, né? Se é de comparação, se é de retirada ou se é de para completar. E a última pergunta: podemos afirmar que os itens da moradia e transporte juntos correspondem a mais da metade desse orçamento? Isso aí basta olhar o gráfico. Olhando dá para saber. Vocês respondem por quê. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Conto com vocês. Qualquer dúvida é só escrever aí nos comentários, me mandar, que a gente vai conversando e a gente vai trabalhando muito com esses problemas, tá certo? Então, até mais, pessoal.